Hoje a gente vai mergulhar em um dos poemas mais antigos e, sinceramente, mais poderosos da Bíblia hebraica, o Cântico de Moisés. Mas olha, isso aqui é muito mais do que só poesia. Pense nisso como um grande discurso de tribunal, uma declaração final dramática, com o universo inteiro como testemunha. Vamos entender como essa estrutura foi montada? A canção já começa com uma convocação cósmica. É impressionante. Moisés não está só falando com as pessoas ali na frente dele. Não, ele chama os céus e a terra para servirem como júri, como testemunhas num grande processo judicial. A escala é monumental desde a primeira linha. Então, essa primeira parte do cântico prepara o cenário para esse julgamento todo. É a abertura do processo, sabe? Onde as partes são apresentadas e a base da aliança entre Deus e o povo é reafirmada. E o ponto crucial aqui é o seguinte: Moisés entrega essas palavras como um testemunho final, um documento quase legal. Ele está prestes a morrer, então essa canção tem que ser memorizada, passada de pai para filho, para que as gerações futuras nunca, jamais se esqueçam dos termos dessa aliança. Agora, o processo avança um pouco. O cântico começa a estabelecer o caráter de uma das partes, o queixoso, Deus, e também o histórico do relacionamento dele com o réu, que é o povo de Israel. E a metáfora central para descrever Deus aqui é fantástica: a rocha. Esse termo aparece várias vezes e define a natureza de Deus como algo perfeito, justo, fiel e inabalável. A rocha é a base de tudo, o padrão pelo qual todas as outras ações vão ser julgadas. E aí o cântico lista, com imagens muito vivas, todo o cuidado que Deus teve. Ele encontrou o povo no deserto, protegeu-o com o carrinho de quem protege a menina do seu olho, que imagem forte, né? E ainda deu sustento dos lugares mais improváveis, tipo mel tirado da rocha. E então, a narrativa dá uma virada brusca, bem dramática. Depois de receber tanto cuidado, tanta provisão, o relacionamento se quebra. É aqui que a acusação formal do processo judicial realmente começa para valer. O texto usa um nome poético para Israel, Jesurum, que pode significar algo como o reto ou o justo. A ironia aqui é pesada. Foi justamente quando Jesurum ficou próspero, ficou gordo com as bênçãos de Deus, que ele se rebelou. Que ele deu coices, como diz o texto, contra a fonte de toda a sua riqueza. O contraste é chocante, né? De um lado, a gente tem a rocha que te gerou, do outro, o povo esquecendo completamente dessa rocha e se voltando para demônios, para deuses que não conheceram. A traição é mostrada como uma ingratidão profunda, uma quebra total na relação de origem. Bom, com a traição bem estabelecida, o cântico agora parte para a pronúncia da sentença. E essa seção detalha as consequências diretas e, olha, terríveis da rebelião do povo. A resposta de Deus é direta e bem severa. A maior punição não é um ato de agressão, mas de abandono. Esconderei o meu rosto deles significa a remoção da proteção, do favor divino, deixando o povo basicamente entregue à própria sorte. E o resultado dessa retirada de proteção é uma cascata de desastres. O cântico lista uma série de calamidades terríveis que vão escalando: fome, doença, depois ataques de feras, guerra, e não é só a devastação por fora, é também o pavor que devasta por dentro. É um colapso total da segurança. Mas, bem aqui, o poema dá outra guinada surpreendente. A punição não é o fim da história. Essa parte revela o propósito final por trás desse julgamento tão severo, e vai muito além de só castigar Israel. O argumento fica mais amplo. O cântico compara a rocha de Israel com a rocha das outras nações, ou seja, os deuses deles. E a conclusão, segundo o texto, é que até os inimigos de Israel conseguem ver que seus deuses são impotentes, são corruptos, como uma vinha de Sodoma. E esse argumento todo culmina numa pergunta retórica poderosíssima. Na hora do desastre, a voz de Deus pergunta, quase zombando dos ídolos: e aí? Onde estão aqueles deuses em quem confiavam? Deixem que eles os salvem agora. A crise só revela a total impotência deles. Essa é a declaração final de soberania. Todo julgamento, tanto sobre Israel quanto sobre as nações, serve a um propósito maior: demonstrar que só existe um poder de verdade no universo. A rocha de Israel tem controle absoluto sobre vida e morte, a ferida e a cura. Não há outro. Para concluir, vamos voltar ao contexto pessoal de quem está falando tudo isso. Este não é um texto anônimo, é o discurso final de Moisés, e esse fato muda completamente a nossa percepção.
Depois de cantar essa canção, que é longa, é pesada, o apelo final de Moisés é incrivelmente direto. Ele diz ao povo que essas palavras não são algo trivial, não são apenas poesia, são literalmente a vossa vida. Obedecer a elas é a chave para a sobrevivência na terra que eles estão prestes a receber. E então, no mesmo dia, Deus dá a Moisés a sua própria sentença. Por uma falha do passado, ele vai ver a terra prometida de longe, mas nunca vai pisar nela. Esse final agridoce, tão pessoal, dá um peso imenso a todo o cântico. Moisés está alertando sobre as consequências da desobediência, e ele mesmo é uma prova viva dela. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O cântico opera numa escala cósmica, de nações e deuses, mas termina com o destino trágico de um único homem. Se estas fossem as últimas palavras de alguém, a última chance de guiar seu povo, qual seria o peso desse aviso? O aviso de Moisés ecoa através dos milênios, carregado com o peso do seu próprio sacrifício.